Na última quinta-feira, o Espírito Santo e eu, juntos aqui, falamos sobre intimidade no casamento. Começamos a falar e vimos que, em síntese, casamento é o fim da relação eu e tu. Só há um nós, somem eu, somem e some tu. O último ponto da mensagem de quinta-feira foi o seguinte: possivelmente Deus deu um trabalho para o homem quando disse à mulher, após a queda: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Muito provavelmente no hebraico a referência ali é desejo sexual. Ou seja, antes da queda, o desejo da mulher seria naturalmente voltado para o marido, desejo sexual. Depois da queda, porém, de modo geral, e eu fiz questão de pôr aqui de modo geral, porque, por exemplo, há mulheres que têm parto natural sem dor, ou quase sem dor, mesmo depois de Deus ter dito para Eva: multiplicarei grandemente as dores da tua conceição. Então, eu sei que, de algum modo, Deus, na sua soberania, mesmo para aquelas maldições específicas para a mulher, abre exceções. Eu e minha esposa já conhecemos, talvez haja até aqui no salão, irmãs que dão à luz praticamente sem dor, né, meu bem? Ela fica revoltada porque ela sente muita dor. Muita dor. Quando Vitória, nossa filha, foi nascer, e minha esposa entrou lá aqui no hospital da cidade, e eu estava ao lado dela, quase que eu fico sem braço. Apertava com uma força. Eu disse: meu pai, da onde está vindo tanta força para esse corpo? Era dor, muita dor. Então, depois da queda, de um modo geral, feitos esses parênteses aqui, somente o desejo sexual da mulher canalizaria para o seu marido se o marido a amasse e se, no que Deus disse para Eva, se ele governasse o coração dela. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Essa questão da quinta-feira passada nos levou à terceira e última pergunta daquela noite, que foi a seguinte: como pode alguém casado agir de modo que seu cônjuge nunca queira, por medo, esconder-se dele? E nós vimos que a resposta é lutando com ele, não contra ele. Vimos também que alguma mulher poderia dizer, com base na fala de Deus para Eva, nessa tal fala: teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Como eu vou me entregar sem reservas para o meu marido se ele não governa o meu coração? Ao contrário, ele é rude. E a mesma resposta permanece: lutando com ele, ao lado dele, contra os inimigos do casamento e não contra ele, jamais contra ele. Eu contei para vocês que eu e minha esposa, que já estamos há quase 20 anos juntos, efetivamente 19, sendo 17 de casamento, mais 2 de namoro e noivado, e graças a Deus, pela graça de Deus, no nosso casamento nunca houve a mais pequena infidelidade, traição, porque, contei para vocês na quinta-feira passada, ao menor sinal de tentação, nós fomos absolutamente sinceros um com o outro e vencemos juntos em oração. Então Satanás não teve e não terá, em nome de Jesus, em todos esses anos de união, espaço. Nosso casamento está fechado, bem guardado nos braços do Senhor. Contei a vocês que nós nunca brigamos, jamais brigamos por esse tipo de coisa, por dizermos: olha, Satanás está me tentando nisso. Nunca isso aconteceu. Nas únicas 2 vezes, uma minha e uma dela, em que nós falamos sobre tentação, em nossa casa nunca voaram panelas. Graças a Deus, eu não sei o que são panelas voadoras. Nunca ninguém foi dormir no sofá.
Isso não faz parte da nossa história. E nós temos total segurança para sermos absolutamente francos um com o outro sempre. Porque sempre, desde o nosso namoro, o nosso trato é: se a tentação aparecer, nós vamos nos abrir. A gente não vai lutar só. Não vamos. Nós temos uma aliança no Senhor, inquebrável. E nós criamos um para o outro um ambiente propício a sermos nus, como vimos na quinta-feira passada, a estarmos desnudos. Mas, como também dito na quinta, há casamentos em que não há a menor condição, não há espaço para haver franqueza. Isso é muito ruim. A luta tem que ser uma luta solitária. Quando ela acontece, nós precisamos nos lembrar que o cônjuge, o nosso cônjuge é para nós, ou seja, nós somos para o nosso cônjuge a expressão máxima nas relações humanas do amor de Deus, ou pelo menos deveríamos ser. Assim como Deus perdoa quando erramos, no nosso caso não houve erro, não chegou a haver erro, porque tentação não é pecado. Mas como Deus nos perdoa quando erramos, nós perdoamos, estamos prontos a perdoar se o nosso cônjuge vier a errar conosco, com convicção, com a compreensão, na verdade, do seguinte: eu, para o meu cônjuge, sou a maior expressão possível de amor, e o amor de Deus envolve perdão. Sou a maior expressão possível de amor, a maior revelação de amor e perdão de Deus expresso numa relação humana para o meu cônjuge. Nós temos visto repetidamente que a relação conjugal e a família são a principal referência dentre as relações humanas do nosso relacionamento com Deus. E hoje o nosso conceito vai se ampliar, porque nós vamos começar a sair apenas da relação marido e mulher para vermos outras relações no âmbito familiar. Então, a coisa começa a crescer agora. O conceito fica mais amplo inicialmente quando pensamos no seguinte: se Deus é amor, e a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, e Ele o é, como diz a Bíblia, e se Ele é a origem de tudo que foi criado, pois a Escritura diz que nada do que existe sem a intervenção de Deus passou a existir, sem a operação de Deus passou a existir. Se Ele é amor e se Ele é a fonte de tudo que foi feito, então o amor é a origem de tudo. Diga: o amor é a origem de tudo. Ou seja, quando a gente fala de sentimentos, todos os bons sentimentos, todos eles derivam do amor. Porque Deus é a origem de tudo e Deus é amor. Alegria deriva do amor, paz deriva do amor, bem-estar, uma sensação de bem-estar no mundo, isso deriva do amor, e por aí vai, a lista é imensa. Todos os bons sentimentos têm no amor a sua matriz. Agora, se a relação conjugal é, como nós temos visto até aqui, a principal referência para a relação de um ser humano com Deus, como vimos na primeira mensagem sobre família, Deus, por meio de família, desenha para que a gente possa entender bem, para que a gente possa entender melhor o amor que Ele tem por nós, a relação que Ele quer manter conosco. Família é o desenho de Deus para a gente poder entender essa relação divina humana. Se a relação conjugal é a principal referência para a relação da raça humana com Deus, e se o Deus amor é a origem de tudo que foi feito, então a relação conjugal, por revelar esse Deus que é amor,
A relação conjugal é mesmo um ato de Deus nos expondo quem é casado, é a exposição inicial, e claro, não apenas o casado, mas os filhos que vão derivar dessa relação. É um ato de Deus expor o casado àquilo que é o início de todas as virtudes morais. Todas as virtudes morais nascem do casamento. Porque o casamento é o ponto de partida para Deus se revelar, usando as relações humanas, para falar da relação dele com a raça humana. Isso é importantíssimo, e mais à frente a gente vai meditar sobre relação conjugal como fonte de todos os bons sentimentos. Olha isso, hein? Diga: relação conjugal é na terra a fonte de todos os bons sentimentos. Isso é um princípio lá do Gênesis poderosíssimo, que vai afetar toda a raça humana. O conceito de família, tudo tem que passar por aí. Relação conjugal é o início da nossa percepção de todos os sentimentos bons que derivam de um sentimento que é a própria essência de Deus e que se chama amor. Outro detalhe é o seguinte: o crescimento da intimidade conjugal, e vimos na quinta-feira passada que isso é por si uma redundância. Vida conjugal pressupõe intimidade. Então é desnecessário falarmos de intimidade conjugal. Vida conjugal é intimidade. Mas eu vou fingir que eu posso usar essa expressão, vou usá-la, talvez use-a mais de uma vez durante essa mensagem. O crescimento da intimidade conjugal à maneira de Deus será um dos poderosos mecanismos criados por Deus. O crescimento da intimidade conjugal será um dos poderosos mecanismos criados por Deus antes da queda para a maturidade, depois da queda para a cura, libertação e santificação. Intimidade conjugal, crescer nisso à maneira de Deus, é cura, é libertação, porque a relação conjugal é o principal meio pelo qual, nas relações humanas, Deus quer revelar-se. Quem está entendendo, diga amém. Parece que foi justamente essa a compreensão de Paulo apóstolo sobre casamento, quando ele fala de casamento em que as duas pessoas não serviam a Cristo, mas de repente uma passa a servir a Cristo e a outra permanece não servindo ao Senhor. Mais à frente a gente vai ver a compreensão de Paulo sobre essas coisas, como a relação conjugal é libertadora. Então eu quero ver com vocês agora, antes de abrir mais para a família, e possivelmente ao longo das ministrações sobre família a gente vai voltar algumas vezes ao conceito de conjugalidade, mas eu quero ver com vocês agora de modo mais detido que ato conjugal, e eu estou falando agora de sexualidade no casamento, ato conjugal, intimidade conjugal é ato sacramental. Vida conjugal é santificadora. Antes de falar do aspecto positivo, santificador, a santificação, a sacramentalização que deriva da intimidade conjugal vivida à maneira de Deus. Antes de falar isso, eu quero me prender no negativo. Porque a partir do negativo, Paulo vai nos dar um ensino preciosíssimo sobre a intimidade conjugal como ato sacramental. O apóstolo Paulo escreve assim: não sabem que quem faz tais coisas não pode participar no reino de Deus? Não se deixe enganar. Ninguém que viva na imoralidade sexual,
que pratique a idolatria, ou adultério, ou a homossexualidade, terá parte no seu reino. E ele está se referindo a Deus. Nem tampouco os espoliadores, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os violentadores. E houve um tempo em que alguns de vocês foram como eles, mas agora os vossos pecados foram lavados e vocês foram separados para Deus, o qual vos aceitou em razão daquilo que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus fez por vocês. Aleluia. Esse texto, que é 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, esse mesmo texto, na versão portuguesa que de vez em quando eu cito aqui, chamada O Livre, que eu aprecio tanto por causa da sua clareza, mesmo na versão portuguesa, que é tão clara, esse texto de 1 Coríntios 6, a partir do verso 9, exige uma análise com muita calma. Antes de falar do texto propriamente dito, vamos ao contexto. Em 1 Coríntios capítulo 6, de 1 a 8, Paulo apóstolo vem condenando o ato, a prática de cristãos irem à justiça comum contra cristãos. Paulo diz: olha, vocês deveriam fazer pelo menos duas coisas: ou levar o caso à igreja, ou sofrer o dano. Mas levar um problema contra um cristão para a justiça comum, para servir de mau testemunho diante dos incrédulos, isso, olha o que Paulo vai dizer, isso só quem não é cristão faz. Cristão não leva cristão para a justiça, Paulo vai dizer, porque isso deporia, diz o apóstolo, contra a visão do mundo acerca da seriedade do Evangelho. Paulo diz que a questão deveria ser ou resolvida no âmbito da igreja, ou aquele que tinha sofrido na mão do outro deveria suportar o dano. Mas o assunto tinha que morrer ali. A partir desse assunto, ele vai falando sobre isso, então, do verso 1 até o verso 8. A partir desse assunto, Paulo vai falar de outros pecados que impedem os homens de entrarem no reino de Deus. Ele vai dizer que esse será um deles, olha só, hein? Depois você pode ler o texto em casa. 1 Coríntios capítulo 6, de 1 a 8. Um dos motivos para não se entrar no reino dos céus seria aqueles que não se constrangem de envergonhar o nome de Cristo diante do mundo. A partir do verso 9, Paulo vai falar de outros pecados e a ênfase dele será agora em pecados sexuais. Ele vai escrever: não sabem que quem faz tais coisas, ele aqui está se referindo ao contexto dos versos anteriores, ou seja, ir para a justiça contra o irmão em Cristo. Não sabem que quem faz tais coisas não pode participar no reino de Deus? Aí Paulo vai acrescentar outros pecados à lista de quem não entra no reino, olha só, ou participa do reino. Não se deixem enganar, ninguém que viva na imoralidade sexual, que pratique a idolatria, ou adultério, ou a homossexualidade, terá parte no seu reino. Nem tampouco os espoliadores, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os violentadores. E houve um tempo em que alguns de vocês foram como eles, mas agora os vossos pecados foram lavados, e vocês foram separados para Deus, o qual vos aceitou em razão daquilo que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito de nosso Deus fez por vocês. Prossigo agora, verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Lembrando, nesse contexto, muito provavelmente, Paulo ainda está se prendendo ao assunto original dos primeiros versos, ir-se para a justiça contra o irmão. É claro que pelas leis de Corinto, os cristãos também podiam ir para os tribunais. Não havia lei em Corinto dizendo: olha, crente não pode ir para a justiça.
Era lícito, era permitido, podia. Mas Paulo diz, isso é totalmente inconveniente. Não convém. Tudo me é permitido, ele prossegue, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. De volta ao contexto, possivelmente um tipo específico de avareza. Amar tanto dinheiro que não há problema em pôr-se a perder o testemunho cristão. Aí Paulo prossegue no verso 13 dizendo, por exemplo, a comida. Um pecado que Paulo vai citar. Deus deu-nos apetite para o alimento, diga para o. Paulo diz, Deus deu-nos apetite para o alimento e um estômago para o digerir. Mas o dia vai vir em que Deus acabará tanto com o estômago, evidentemente como nós o conhecemos, como com o alimento, evidentemente como nós o conhecemos. Vocês se lembram que há inúmeras figuras bíblicas, tanto nos profetas, quanto no Novo Testamento, dizendo do grande banquete da vinda do Senhor, que haverá na vinda do Senhor. Jesus mesmo vai dizer, nunca mais tomarei o fruto dessa vide até estar convosco de novo no reino de meu Pai. Então Paulo está dizendo, mas o dia vai vir em que Deus acabará tanto com o estômago, como nós o conhecemos, como com o alimento, como nós o conhecemos. Então Paulo vai dizer que certas vinculações naturais legítimas, ele ainda não está falando do pecado que ele quer citar, ele vai usar a comida, o ato de comer como exemplo, que algumas vinculações naturais, legítimas, criadas por Deus, serão desfeitas, vão desaparecer no último dia, ou pelo menos serão transformadas. Mas como elas existem hoje, não existirão mais a partir do dia final. Agora Paulo abre, já com a prostituição, diga prostituição. Finalmente ele vai chegar onde ele quer chegar. Falou sobre comida para fazer uma comparação, já com a prostituição. O caso não é o mesmo, porque não foi para tal que os nossos corpos foram feitos. Quando ele falou sobre comida, ele disse, a comida foi feita, o apetite foi feito para o alimento. Mas agora ele diz, o corpo não foi feito para a... Não foi feito. Isso é antinatural. Já com a prostituição volto, o caso não é o mesmo, porque não foi para tal que os nossos corpos foram feitos, mas para Deus, que os quer encher dele mesmo. E aqui a gente pode fazer uma ressalva. Há uma possibilidade na fala de Paulo. O sexo não é um prazer físico que implica numa relação temporária, como comer um alimento, por exemplo. Por causa disso, há um grande perigo na prostituição. A prostituição é antinatural, é ilegítima e pode, diferente do alimento que entra e sai, ela pode mesmo comprometer o futuro desse corpo, ou do corpo que adultera, ou que se prostitui, pode mesmo comprometer o futuro desse corpo no último dia. Verso 14, e Deus, pelo seu poder, diz Paulo, ressuscitará os nossos corpos dentre os mortos, tal como ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está atento, diz Paulo, ao que fazemos com o corpo que Ele temporariamente nos deu. O modo como nós lidamos hoje com o nosso corpo em questões lícitas, ou pior, em questões ilícitas, afeta, compromete o nosso destino no último dia. Paulo finaliza o trecho no verso 15 dizendo, não estão a ver que os vossos corpos são membros de Cristo, diga comigo, membros de Cristo. Sendo assim, poderia eu tomar uma dessas partes de Cristo e uni-la a uma prostituta? Nunca, diga nunca. Verso 16, Paulo afirma, não sabem vocês
que aquele que se junta com uma prostituta se torna parte dela e ela dele? Porque Deus diz-nos na Escritura: os dois se tornam um só. Mas aquele que se der ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Paulo deixa claro que alguém ou se dá a Cristo ou se dá ao pecado sexual. Ou está unido a Cristo ou está unido à prostituição, ao adultério e por aí vai. Uma parte de Cristo não pode, diz Paulo, nunca unir-se a uma prostituta. No instante em que alguém se une à prostituta, no dizer de Paulo, desliga-se de Cristo e de Deus. Os últimos 3 versos, o primeiro desses últimos 3 versos, 18, 19, 20, que eu vou ler agora, usa a palavra ligação, que para nós é chave. Fujam de toda ligação sexual ilícita. Diga ligação. Nunca, diz Paulo, outro pecado atinge tanto o corpo como este. É como um pecado contra o seu próprio corpo. Não aprenderam já que o vosso corpo é a morada do Espírito Santo que Deus vos deu e que vive, portanto, em vocês? Por isso vosso corpo não vos pertence, porque Deus vos comprou por um preço elevado. Sendo assim, usem todo o vosso ser, tanto corpo como espírito, para a glória de Deus, porque a Ele pertencem. Aleluia. Há uma conclusão bendita que nós podemos fazer em cima dessa fala tremenda do apóstolo Paulo. Verdades que ele expressa aqui com todas as letras. Uma delas é a seguinte: quem se une a Cristo é um espírito com Ele. Diga, quem se une a Cristo é um espírito com Ele. Por meio dessa união espiritual, no dizer de Paulo, pela fé em Cristo, o corpo daquele que se une e se torna um espírito com Cristo, passa a ser uma parte do corpo do próprio Cristo, habitado pelo Espírito Santo. E essa união espiritual, então, pela fé, que faz com que o corpo agora se torne parte do corpo de Cristo, santifica o corpo. O corpo daquele que se une a Cristo é coisa santa, é território santo, porque é corpo de Cristo agora. A união espiritual santifica o corpo, ou seja, a partir de agora, todas as vinculações humanas legítimas desse corpo, especialmente o ato com... Se esse corpo agora é parte do corpo de Cristo e foi santificado pela união espiritual com Cristo, todas as relações humanas, todas as vinculações desse corpo que é santo, santificado, que é parte do corpo de Cristo, que agora não é mais apenas um corpo humano, mas é mais que isso, é corpo humano que é corpo de Cristo. Em todas essas vinculações legítimas, especialmente no ato conjugal, não apenas a pessoa se dará ao outro, mas Deus em Cristo, por meio do corpo dela, se dá ao outro. De outro lado, quem pratica imoralidade sexual, prostituição, adultério, etc., é uma carne com o outro em imoralidade. E por meio dessa união física ilícita, corpo e espírito dessa pessoa ficam contaminados. Frequentemente eu converso com minha esposa, a gente vai conversando,
conversando sobre Bíblia em alguns momentos, e a gente esbarra nessa verdade. O ser humano é um ser complexo. Nós somos uma via de mão dupla. Há coisas que brotam de dentro e contaminam o nosso exterior, e há coisas que a partir do nosso exterior contaminam o nosso interior. Olha para o seu irmão e diga: você é complexo. Ser humano não é coisa simples, até porque ele foi feito à imagem e semelhança de quem? Isso já explica muita coisa. A complexidade do ser humano. Agora, por meio de uma união física, o corpo fica contaminado, mas evidentemente o espírito está contaminado por uma coisa chamada Ou seja, a união física ilícita contamina o espírito, tanto quanto de outro lado a união espiritual lícita santifica o corpo. Mas a diferença é muito grande, porque na união física ilícita, Cristo não se revela. Cristo não é dado. Aliás, é básico da união imoral, é necessário para que a união imoral aconteça, que o corpo se desconecte de Cristo. Em toda vinculação ilegítima do corpo, no dizer de Paulo, especialmente a prostituição, ouso afirmar que algum espírito, que pela Bíblia não será o de Cristo, será dado ao outro. Porque seres humanos não são, quando se unem, não são apenas uniões corpóreas. Seres humanos não são como gato e cachorro, eles têm espírito. Mas algum espírito será comunicado, que não será na união ilegítima o espírito de Cristo. A pergunta terrível é: que espírito será? Quem está entendendo, diga misericórdia. Por isso, meus irmãos, parênteses aqui, uma das práticas mais recorrentes dentro das seitas que se dizem abertamente servir a Satanás é mesmo uniões sexuais ilícitas, porque por meio delas espíritos serão mesmo compartilhados e não serão Espírito de Cristo. Todo cônjuge cristão, no ato conjugal, agora a gente viu o negativo da fala de Paulo para ver o positivo. Todo cônjuge cristão, quantos cristãos casados temos aqui hoje? Oh, glória, coisa boa ser casado, né, meus irmãos? Todo cristão casado, no ato conjugal, deve se entender, dando-se a si mesmo ao outro, mas como carne de Cristo, como diz Paulo. Deus é dado ao outro em Cristo do modo mais íntimo pelo ato conjugal de um cristão. O mesmo texto de 1 Coríntios 6, na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz, a partir do verso 15: não sabeis vós que os vossos corpos são, diga, nossos corpos são membros de Cristo. Olha que coisa tremenda, casados. Estamos falando de intimidade no casamento, sexualidade. O mundo lutou, Satanás lutou para transformar a nossa visão, a visão sobre ato conjugal, em coisa suja, em coisa apenas física. Isso é totalmente diabólico. A profanação de uma coisa santa. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de
Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-lhes-ei membros de uma meretriz, prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição, imperativo aqui, né? Fugir da prostituição, fugir vós. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O que temos então? Vamos a um resumo. Quero usar meu caso para exemplificar. Casei virgem pela graça de Deus, aos 23 anos. Desde o dia em que me uni a Cristo pela fé, eu e Ele, Cristo, preste muita atenção, no dizer de Paulo, somos um só Espírito. E meu corpo, porque somos um Espírito, e meu corpo é parte do corpo dele, meu corpo é corpo dele. Quando me casei com essa mulher lindíssima que está aqui à minha esquerda, Aline Ligiane Silva, que por causa do nosso casamento ficou Aline Ligiane Silva e Silva. Mudou muito, né? Quando me casei com a Aline e me uni sexualmente a ela, eu não era apenas eu. Meu espírito, unido a Cristo, simbolicamente, porque essa união é misteriosa, eu não sou Cristo, mas eu estou indisivelmente ou indivisivelmente unido a Ele. Há um mistério aí. Meu espírito era Cristo e Mauro, ou Mauro e Cristo, e meu corpo era corpo de Mauro e parte do corpo de Cristo, corpo de Cristo. Quando eu e a Aline Ligiane nos tornamos uma só carne, mais do que nunca nós vimos Cristo, pois graças a Deus, quando nós nos casamos, ela também já era cristã. Seu espírito era um com Cristo, e o corpo dela era corpo de Cristo. Quando o corpo então de Cristo Mauro, nós unidos em espírito, eu e Cristo, uniu-se a Cristo Aline, ela e ele estão unidos em espírito, diz Paulo, nós nos tornamos algo como Cristo Mauro Aline Cristo. Uma coisa misteriosa. Cristo nos envolveu. Cristo tocou em mim e nela de um modo sem igual. Cristo fez-se um em nós e nos fez um. Nós nos tornamos um só corpo, uma só mente, um só coração, um só Espírito, unidos ao Espírito de Cristo. Isso é sexo no casamento. Aleluia. Que coisa tremenda. Consequentemente, como dito no início, o crescimento da intimidade conjugal, à maneira de Deus, será um dos poderosos mecanismos criados por Deus para, já que a gente é a geração que veio depois do pecado de Adão, para, diga, cura, santificação, libertação. E eu disse para vocês no início que parece ter sido essa a compreensão de Paulo, quando ele fala sobre casamentos em que um dos cônjuges se converteu a Cristo e o outro ainda não. Eles se casaram, os dois não eram cristãos, os dois não serviam a Cristo, um se converteu e o outro ainda continua longe de Cristo. Paulo vai dizer que a união com Cristo é tão poderosa, e a santificação do corpo daquele que se une a Cristo é tão poderosa, que ao tratar dos casos em que inicialmente os dois cônjuges não seguiam a Cristo, mas um deles só se converteu, Paulo vai dizer, olha só, se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe.
Porque o marido descrente, eu vou pedir para os casados encherem a boca, eu vou pedir para as mulheres casadas dizerem isso. Digam comigo, minhas irmãs, é santificado pela mulher. O marido descrente na união conjugal é santificado pela... Meu Deus. E Paulo vai dizer, e agora os homens vão dizer isso, os pobrezinhos dos rapazes solteiros, podem dizer também, vão? Eu não fiz isso com as mulheres, deixei as moças chupando dedo, os rapazes agora também. Vamos lá, homens e rapazes, vamos lá. Diga, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Claro, isso é evidente. Paulo só podia derivar para isso mesmo, na compreensão dele da nossa união com o cristão. Leva Cristo no corpo ao cônjuge não cristão, e do modo mais íntimo possível dentro da existência humana. Cristo toca de algum modo o não cristão. E Paulo prossegue dizendo: de outra sorte os vossos filhos seriam imundos. Lógico, como nós acabamos de ver, se a união fosse união ilícita, haveria uma unidade espiritual maligna, e isso normalmente afeta as crianças, os filhos. Mas a união lícita, em que ao menos um dos cônjuges é cristão, revela Cristo. Amém? Amém. Paulo diz: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? A Bíblia é fantástica, meus irmãos. E Paulo finaliza: ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? A Bíblia é fantástica. Paulo está dizendo: olha, até mesmo o contato, humanamente falando, mais íntimo possível com a realidade do amor de Cristo, que é o ato conjugal praticado por um cônjuge cristão com um não cristão, ou seja, o contato mais íntimo que o não cristão pode ter com a realidade do amor de Cristo, até mesmo isso pode ser rejeitado. Paulo não ignora esse fato. Por isso ele diz: de onde sabe se salvarás teu marido? Caso ele quiser se apartar de você, ele não rejeita apenas você, ele rejeita o que está em você, que é Cristo. Bem pode ser que os coríntios já tivessem sido instruídos por Paulo e já soubessem que, em outras palavras, o que Paulo está dizendo para nós aqui é que o ato conjugal praticado debaixo da bênção de Deus, na união lícita, envolve transmissão de unção e crescimento de unção. Quantos casados aqui querem avivamento? Quantos que vão casar querem viver avivamento? Oh, glória! A união conjugal lícita, praticada por alguém que é unido no seu espírito com o Espírito de Cristo e que tem o seu corpo como corpo de Cristo, a união conjugal é mesmo transmissão de unção. Mas vamos encerrar. A relação conjugal é o início da revelação de Deus, ela não é o fim. A partir dela fica evidente o quanto Deus é amor. Mas ela é um modelo, preste atenção, para todas as demais relações humanas que virão.
Eu quero só introduzir esse assunto e continuar quinta-feira que vem. Deus se revela primeiro no casamento, depois a toda a família e por meio de todas as relações familiares. Voltemos para Adão e Eva, e nessa introdução eu quero trabalhar com vocês em cima de uma suposição. Antes da suposição, voltando para Adão e Eva, eles eram mesmo uma revelação do amor de Deus totalmente dada um para o outro. Amém? Eles viviam nus. Mas a pergunta é: a partir deles, como seriam as relações familiares caso não houvesse pecado? Vamos agora para o campo da hipótese. Claro que nós temos elementos bíblicos para trabalharmos essa possibilidade agora. Temos. Nós não estamos dando um tiro no escuro. Como seriam as relações familiares caso não houvesse pecado? E essa pergunta vai nos remeter para outras, do tipo: quantidade, quanto dessa realidade de família não afetada pelo pecado, quanto dessa realidade deve ser buscada? Ou buscado, quanto? E quanto pode ser de fato vivido? Quanto disso nós conseguimos alcançar? Então a gente vai pensar em família antes do pecado. Supondo que Adão e Eva tivessem tido seus filhos, não tiveram, mas supondo que eles tivessem tido seus filhos, os dois primeiros, Caim e Abel, antes de pecarem. Não foi isso, foi depois. Mas vamos trabalhar agora com essa hipótese. Família antes do pecado, para a gente introduzir e continuar semana que vem. Primeira verdade, diga comigo: todos viveriam nus. Uns diante dos outros e diante de Deus, sem se envergonhar. O que de Deus fosse possível ser revelado através de cada um deles para os outros, seria revelado sem impedimento algum. Todos seriam absolutamente puros, amorosos e francos. Todos poderiam viver diante de todos absolutamente livres de máscaras. Não haveria vergonha, porque, como vimos na quinta passada, não haveria o medo de qualquer rejeição. É bom que a gente lembre que antes da queda, nudez física não era vista como algo do qual as pessoas tinham que se esconder. Sexualidade e erotização antes da queda não estavam necessariamente ligados à nudez. Preste atenção. O amor conjugal de Adão por Eva seria amor por tudo que se referia a ela, incluindo por seu corpo, mas sem qualquer objetificação. O corpo não era visto como coisa distinta do todo, que era ela. Não haveria distinção entre pessoa e corpo. Sobretudo, haveria uma profunda necessidade existencial de complementação. Não tinha a ver com o estar nu, até porque eles não percebiam que estavam nus. Sexualidade antes da queda tem a ver com uma complementação essencial. Eu só sou eu todo unido a ele ou a ela, na relação Adão e Eva. Estamos entendendo? O amor conjugal compreenderia o ato conjugal, sexo, multiplicação, mas por sentimento de complementação existencial do que por qualquer outra coisa. E eu escrevi aqui que, a meu ver, esse é um nível muito profundo, muito transcendental de amor. Isso se assemelha à expectativa
de Deus quanto a nós em relação a Ele. Uma busca por completude nele, porque Ele é a essência que me faz ser todo eu. Amém? Depois da queda surge a erotização, que é a distinção entre pessoa e corpo. Pode-se sentir, depois da queda, prazer no corpo do outro sem se completar na pessoa dele. E pior, um mesmo corpo, depois da queda, pode servir ao bel prazer de diferentes pessoas. Mas há uma dissociação de pessoa e corpo, isso é erotização. Antes da queda, o amor não conjugal. Então a gente pensou no amor conjugal, vamos pensar no não conjugal. O não conjugal seria amor pelo outro, pessoa e corpo, mas sem um sentimento de necessidade, uma busca por necessidade de uma complementação existencial. Seria algo como bebês peladinhos, nus, que se abraçam e se beijam, dois bebezinhos. Eles já sabem andar. A fralda de um caiu, a fralda do outro caiu também, estão peladinhos. Eles estão se abraçando e se beijando, estão nus, se amam. Beijo é a busca pelo corpo do outro, mas não há nada, absolutamente nada erótico nessa união de bebês. Paulo faz uma espécie de transposição quando ele fala de Adão. Adão diz: esta é agora... Oh meu Deus, cadê a igreja? Esta é agora, antes de carne da minha carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Paulo parece fazer uma transposição quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha isso. Isso parece uma transposição de osso dos ossos, carne da carne. Ainda mais quando a gente fala de filhos e filhas na fé. Aquilo que Paulo diz, eu vos gerei em Cristo, entre algemas. Vocês podem até muitos condutores, mas eu sou o pai na fé de vocês. Somos membros uns dos outros. E Paulo poderia dizer: olha, vocês são ossos dos meus ossos, carne da minha carne no Senhor. Em Efésios capítulo 4, Paulo diz, verso 25: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. E aqui nós vemos o sentido simbólico aplicado à vida em igreja daquela família adâmica antes do pecado, em que todos viveriam nus. Paulo diz: deixem a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Olhe para o seu irmão e diga: desnudemo-nos. Nesse sentido, diz a Bíblia, precisamos voltar às nossas origens. O corpo de Cristo precisa ser uma família nua. Amém? Sem máscaras. E Paulo finaliza o verso 25 de Efésios 4 dizendo: porque somos membros uns dos outros. Amém? Segunda verdade da família sem pecado: não haveria poligamia. Só um homem para uma mulher. Para cada homem a sua mulher. Para cada macho a sua fêmea. Como disse o Senhor: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão ambos é só para dois, não existe ambos para três, para quatro, ambos, eles dois, e serão ambos uma só carne.
Paulo vai dizer que isso é um referencial para todo aquele que quer andar mesmo na presença de Deus e trabalhar no ministério. 1 Timóteo capítulo 3, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Verso 12, os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Terceira verdade, todos os homens casados, evidentemente, descendentes de Adão e Eva, descendentes dos filhos, netos, bisnetos de Adão e Eva, se o pecado não tivesse entrado no mundo, todos os homens protegeriam suas mulheres do outro nu, a serpente de Gênesis 3, verso 1, lembrando que a mais astuta também é traduzível no hebraico como o mais nu dos animais. Todos os homens protegeriam suas mulheres do outro nu, a serpente. Eu estava olhando para isso e pensando no seguinte: com o passar do tempo, mais cedo ou mais tarde, a serpente seria banida desse planeta. Não teria como ela ficar aqui. Adão, Eva e sua descendência estabeleceriam cabalmente o reino de Deus por toda a terra. E o reinado deles promoveria o banimento de Satanás. Mas a Bíblia diz que vai chegar o dia em que o Filho do Homem se manifestará, nós seremos glorificados e o príncipe deste mundo será banido, lançado fora. Na família sem pecado, todas as esposas seriam submissas ao governo de seus maridos, auxiliando-os perfeitamente, por oposição, quando necessário, como vimos, ou por conformação. Todos, quarto item, todos assumiriam o controle sobre os animais. E eu quero ir para uma fala de C.S. Lewis, e eu vou parar aqui, meus irmãos, por causa do nosso horário. Eu teria mais 6 itens para ver com vocês, só para a gente começar a esquentar os nossos motores, mas não vou poder fazer. Eu quero apenas me ater ao que C.S. Lewis vai dizer em O Problema do Sofrimento. Um livro maravilhoso, temos aqui na biblioteca da igreja. C.S. Lewis diz o seguinte: antes de o homem pecar, a serpente foi usada por Satanás. Agora eu vou ler a fala de Lewis em O Problema do Sofrimento. Vale também a pena considerar se o homem, quando chegou ao mundo, não tinha já uma função redentora a realizar. Ou seja, possivelmente, quando o homem surge no planeta, ele já tem que trazer de volta para Deus algo. O homem, mesmo agora, pode fazer maravilhas com os animais. Diz C.S. Lewis: tem um gato e um cão que vivem juntos em minha casa e parecem gostar disso. Pode ter sido uma das funções do homem restaurar a paz ao mundo animal. E se não tivesse se unido ao inimigo, poderia ter tido sucesso nisso, até um ponto que agora mal podemos imaginar. O que Lewis está sugerindo é que talvez aquela ordem de Deus domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem sobre a terra, parari pororó, significasse que antes mesmo da queda, Deus dava para Adão uma ordem de redenção, algo do tipo: traga os animais de volta para mim. A serpente seduz Eva antes de o pecado entrar no mundo por meio de Adão. Preste atenção nisso. O pecado já estava aqui. Lewis vai mais fundo ainda, dizendo: o homem deve ser entendido apenas em sua relação com Deus. Os animais só devem ser entendidos em sua relação com o homem e através deste com Deus.
Os ateus, diz C.S. Lewis, naturalmente consideram a coexistência do homem e de outros animais como um simples resultado contingente de fatos biológicos em interação, ou seja, obra do acaso, uma questão biológica mera e simples. E a domesticação de um animal pelo homem como uma interferência puramente arbitrária de uma espécie com outra. O animal real ou natural para eles, para os ateus, é o selvagem. E o animal domesticado não passa de uma coisa artificial ou não natural. Mas o cristão não deve pensar assim. O homem foi destinado por Deus para ter domínio sobre os animais. E tudo que o homem faz para o animal, ou é uma prática legal, ou um abuso sacrílego, no sentido mais profundo, claro, ignora o motivo da existência do animal, que é ser manipulado pelo homem para a glória de Deus. No sentido mais profundo, é o único animal natural, esse domesticado. O único que vemos ocupando o espaço que foi feito para ocupar. E é nele que devemos basear toda a nossa doutrina dos animais. C.S. Lewis está teologizando sobre vida animal. É uma teologia bem ecológica, é verdade. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite, finalmente, é que Deus começa um plano usando um casal, daí para a família, para que sejamos membros uns dos outros, finalmente, no plano da igreja. Deus sabe que para que nós conheçamos mais profundamente, cresçamos e amadureçamos no amor, precisamos uns dos outros. Maridos precisam de suas esposas, as esposas precisam de seus maridos. Maridos revelam na intimidade o Cristo em carne e osso para suas esposas e vice-versa. Nós, família de Cristo, na nossa unidade, revelamos uns para os outros a unidade do Senhor conosco. Somos membros uns dos outros. Há uma fala lá no Eclesiastes, eu vou pedir para você repeti-la comigo. A gente continua quinta-feira que vem. Mas eu quero encerrar com essa fala. Diga comigo: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Por favor, fique de pé. Diga: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Diga para o seu irmão: mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E eu finalizo lendo para vocês os versos 11 e 12 de Eclesiastes 4. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Desfrute a união conjugal. Desfrute o corpo de Cristo. Desfrute a realidade familiar. Que Deus nos abençoe.